Fala, torcedor do Palmeiras. Bom início de semana aí pra vocês, gente. Ainda um pouco sem voz, né, diante do que aconteceu sexta-feira, tentando me recuperar aí. É um pouco rouca. Mas vamos lá, tem informações aí pra compartilhar com vocês. Vamos virar a chavinha um pouco, né? Até porque agora a gente volta a jogar Campeonato Brasileiro, Libertadores, logo tem Copa do Brasil também. E temos informações, inclusive, aqui de mercado da bola. E não só mercado da bola, também vamos falar do Santo é ótimo, né? Do Santos, que está em cima da CBF por conta da data do jogo com o Palmeiras. Eu vou explicar aqui nesse vídeo. Queria pedir aí o apoio de vocês, que é muito importante, gente. Me ajuda demais. Inclusive, queria agradecer aí vocês que estão interagindo bastante nos últimos vídeos, comentando, compartilhando, hypando, gente. Tudo isso é gratuito, ajuda a gente a manter o canal ativo aqui, estar trazendo informações do Verdão todo dia para vocês, tá bom? Então deixa o seu like, se inscreva no canal se você tá aqui e não é inscrito ainda, e tem a opção de hypar também, passa pro lado aí, onde você deixa o seu comentário, tem a opção de hypar, você hypa o vídeo e ajuda o vídeo a ser recomendado para outros palmeirenses também, belezinha? Bom, bora lá, vamos direto pro assunto, começar falando então do Santos, tá? Que o Santos ele não quer adiar aí o jogo contra o Palmeiras e cobra a posição da CBF, tá? O Santos soube nos bastidores sobre o adiamento da partida marcada para, a princípio, para o dia 13 de julho, mas reprova, o site da CBF ainda aponta data a definir. O Santos trabalhava com a informação de que a data seria mantida caso o Palmeiras fosse eliminado para o Chelsea. No entanto, a CBF decidiu pelo adiamento, mesmo com o Verdão, já no Brasil, com o tempo hábil para o jogo. E o Santos discorda. Então tá essa briga, porque o Santos quer que o jogo aconteça na data que a CBF prometeu, que se o Palmeiras, né, fosse eliminado, manteria, e a CBF quer adiar, e o Palmeiras também quer, né, que adiem, por quê? Parece que ficou inclusive decidido que todos os times que fossem eliminados do Mundial de Clubes teria uma semana certinho para descansar, tá? Então, provavelmente o Palmeiras deve voltar a treinar na sexta, porque por mais que já estejam no Brasil, né, recebeu uma folguinha aí de alguns dias por conta, né, de que acabaram de jogar um Mundial. Então, deve retornar aí na sexta-feira. E aí seria poucos dias para poder enfrentar o Santos aí, que seu jogo seria já no domingo. Eu quero saber a opinião de vocês. Sei lá, gente, eu não me importaria que o jogo acontecesse né, no domingo. É, se eu for falar o que eu penso aqui, vou ser cancelada. Então, deixa a opinião de vocês diante dessa discussão aí, se o jogo deve ser mantido ou não. Lembrando que o calendário tá apertado pro Palmeiras, né? Pro Santos nem tanto. Eu até lendo aqui o pedido do Santos pra CBF, até dei risada, porque eles falaram sobre o calendário apertado, né? Mas pro Palmeiras, não pro Santos. Na verdade, é porque eles estão com medo do jogo acontecer em data FIFA, enfim, o Neymar não poder participar e eles querem o Neymar aí jogando contra o Palmeiras. Então, acho que o pedido do Santos que o jogo aconteça realmente no dia 13 é justamente por conta disso. Mas aí, deixa a opinião de vocês, gente. Sei lá, eu tô indo com aquele sentimento tão merda. Abel Ferreira fala que, nossa, 24 horas já, ah, né, já tem que virar a chavinha, o sentimento já tem que ser diferente. Pra mim, não, cara, eu demoro um pouquinho pra absorver as coisas. Vou virar a chavinha quando o Palmeiras for jogar contra o Santos, né? Voltar a jogar aí, a gente vira a chavinha. Por enquanto, a gente ainda leva o sentimento ali de ter saído fora desse Mundial, porque fica aquele sentimento de que dava. E isso é o pior sentimento, porque se você pega uma equipe muito forte, né, muito mais forte que você, e você sabe que não tem como mesmo, né, que você só vai jogar porque tem que jogar, então eu acho que ameniza um pouco. Agora, quando você pega uma equipe que você sabe que dava, que se o Palmeiras tivesse forçado um pouquinho, poderia estar na semi, esse sentimento é uma merda, cara, e demora um pouco pra passar, porque a gente fica remoendo, né? Pô, o Palmeiras teve chance, talvez até mesmo de chegar numa final. E é isso, vamos ver amanhã. Amanhã é o jogo do Fluminense e Chelsea, né? Vamos ver o que o Fluminense vai protagonizar aí em cima do Chelsea, quem vai passar para essa final. Dou mais a informação aí de Santos e Palmeiras do jogo é essa. A gente não tem a decisão ainda definitiva da CBF, se realmente vai adiar, se vai manter a data ali do dia 13. Mas eu trouxe aqui pra gente trocar uma ideia. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Belezinha? Bom, gente, agora vamos falar aqui sobre o Ramon Sousa, tá? Ele postou essa foto que vocês estão vendo aí na tela, ou seja, viajando, né? E tem um voo mesmo vindo aqui para o Brasil, parece que um voo da Gol, inclusive. Então ele deve ser o jogador do Palmeiras, deve assinar aí nas próximas horas, e o Palmeiras talvez anuncie hoje ainda, ou amanhã, enfim, não sei. O que podemos falar do Ramon Sousa, tá? Alguns falam sobre
O Palmeiras pagar nele cerca de 14 milhões de euros. Alguns falam do Palmeiras pagar por ele cerca de 11 milhões e 400. Ele estaria ali entre as quatro maiores contratações do Palmeiras, tá? Se for 14 acima do Borja, se for 11 abaixo do Borja. Eu quero saber a opinião de vocês, porque eu vejo que gerou uma discussão nas redes sociais se ele seria o jogador ideal para o Palmeiras. Eu até busquei algumas informações aqui para compartilhar com vocês sobre ele. Olha, gente, ele tem, né, contando em todos os clubes que ele teve a sua passagem, todas as partidas que ele fez, 182 partidas e apenas 33 gols. É pouco para um atacante, tudo bem, né? Um ponta, você espera de um ponta não só gols, como você espera um jogador para quebrar linhas, um jogador para driblar, e segundo as informações, ele é um jogador assim, foi elogiado muito enquanto era jogador do Tajeres. Ele era um jogador que tinha uma velocidade muito boa e driblava consideravelmente. Então a gente espera, assim, né, de um ponta que ele possa também ajudar os companheiros a fazer gols, a fazer uma marcação, pressão quando não tá com a bola no pé. A gente espera um jogador completo, não só gols, se é que vocês estão entendendo aí, sabe? Só que não deixa de ser uma aposta. Tá? Não deixa de ser mais uma aposta. Pode ser que, né, venha desconfiado, como muitos desconfiaram do Rios quando foi contratado, e hoje para mim o Rios é um dos melhores jogadores do elenco, né? O próprio Gomes aí no passado também, quando foi contratado, a torcida, enfim, questionou muito a contratação do Gomes e depois ele mostrou essa liderança, né? Esse jogador que ele é hoje. Mas pode ser que venha assim quietinho e seja até melhor do que o torcedor consegue imaginar, consegue prever, enfim, né? Seja talvez uma surpresa, a gente não sabe. Mas que não deixa de ser uma aposta, não deixa. E é um valor alto, altíssimo por uma aposta. Lembrando que ele vem do Nottingham Forest, e deve ser jogador do Palmeiras mesmo. Até pela postagem dele, eu acredito que ele não esteja blefando. Com todas as informações trazidas aí nas últimas horas, ele deve assinar com o Palmeiras. E eu quero de verdade, de coração e com muita sinceridade que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham dessa nova contratação do Palmeiras, tá? Eu acho até curioso, né? Ver o Palmeiras se mexendo nessa janela do meio do ano, porque eu confesso que eu não imaginava que isso fosse acontecer, tá? Talvez o Palmeiras tenha se mexido, né, justamente também pensando que o Paulinho deve passar por uma nova cirurgia, mas o Estevão, mas é para repor a saída do Estevão, gente, desde quando o Estevão foi vendido, né? Não é de hoje, porque ele é um ponta esquerda, então o Facundo deve ser realocado para a ponta direita, vamos ver o que vai dar, né? A gente não vai ter mais o Estevão, e o Paulinho deve passar por uma nova cirurgia, então eu nem tô contando com o Paulinho mais esse ano, gente. Eu acho que não existe a possibilidade do Paulinho mais atuar esse ano. Só que me faz questionar muito, assim, muito. Eu fiquei pensando muito isso nesses últimos dias. Na verdade, desde que o Paulinho falou, né, que ele tava jogando com muita dor e que talvez ele fosse precisar operar novamente. Eu fiquei pensando, cara, porque o jogador, quando ele é contratado, ele passa por uma série de exames com os melhores profissionais que eu sei que tem. O Palmeiras tem os melhores profissionais, os melhores médicos, né? Isso não é dúvida para ninguém, tá? O Palmeiras não é um time amador, então, enfim, será que isso não foi constatado no exato momento, quando ele fez exame, né, que ele já era jogador do Palmeiras ali, enfim, já tinha, ou ia assinar, no caso, né, porque faz exames primeiro para depois assinar, ele já tinha feito a cirurgia. Será que ninguém conseguiu prever que isso poderia acontecer, ou realmente é uma lesão que é imprevisível e, enfim, isso poderia ter acontecido? Eu até gostaria de uma explicação melhor do Palmeiras, mas a gente não vai ter, tá? Então eu quero saber aí a opinião diante de tudo isso, porque me faz questionar e pensar, sim, se o Palmeiras já não sabia que a gente perderia o Paulinho de novo e se porque o Paulinho demorou bastante, né? A gente esperava o Paulinho ali até no finalzinho ali do Campeonato Paulista, mas isso não aconteceu. O Palmeiras segurou o máximo que pôde ali, né, para o Paulinho poder estrear. E aí eu fico me questionando, será que o Palmeiras não sabia que o Paulinho de fato ia precisar ser operado de novo? Lá atrás já, tá? Não tô falando de agora, não. Lá atrás, assim que ele tava ali passando pela recuperação, pela transição. Será que não, gente? Será que não forçaram mesmo só para ele jogar o Mundial? Não, pô, a gente vai recuperar o Paulinho para ter ele pelo menos no Mundial. O que diz, o que mostra, na verdade, é que o Palmeiras jogou todas as cartas nesse Mundial, apostou todas as cartas nesse Mundial, né? A expectativa do Palmeiras era uma expectativa muito boa, sim. Eu acho que da gente até chegar numa final. Do Palmeiras, eu tô dizendo da instituição, tá? Das apostas aí, que a própria Leila fez, o Abel. Eu acho que eles chegaram a pensar nessa possibilidade, sim. Tá? Enfim, deixa a opinião de vocês. Do mais era isso, o assunto nem era o Paulinho, mas, né, como a gente acabou citando aí a provável contratação do Sousa,
E o motivo do Palmeiras estar indo atrás de jogadores aí nessa janela, e aí precisa olhar também para a lateral esquerda, ou não vai contratar ninguém. Vocês vão ficar aí dependendo de Vanderlan até o final de 2025 para esperar a janela do final do ano, no caso, né, começo do ano ali, para contratar um lateral esquerdo? Com o Piquerez, inclusive, recebendo sondagens. O Palmeiras demora demais para se mexer, cara. Isso me incomoda num nível. E quem me acompanha aqui diariamente sabe. Quantas vezes eu já falei sobre isso? E eu não vou ser repetitiva, então vou finalizar o vídeo por aqui. Deixa a opinião de vocês. Tamo junto, até mais. E avante palestra.